Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre as leis abolicionistas. Vocês sabem que em 13 de maio, agora, foi comemorado a Lei Áurea, né? O fim da Lei Áurea. Só que não é uma data importante para os negros. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque não é uma data relevante. Porque esse fim da escravidão não foi uma coisa benéfica para os negros. Né? Apesar de muitos já tinham comprado sua alforria, muitos já tinham fugido, e quem foi solto sem condições de trabalho e de vida. Né? Muitos foram morar no que hoje a gente chama de favelas, né? Por causa de uma planta que crescia, porque não tinham onde morar. Então era uma plantinha que crescia no alto dos morros, por isso que hoje a gente chama as comunidades de favela, por causa dessa plantinha. Muitos foram morar ali porque não tinham onde morar, do que viver, né? Essa questão do trabalho informal que a gente tem hoje, do camelô, veio dessa época, né? Que eles não tinham o que fazer, não tinham qualificação e muitos acabaram como ambulantes. Então, eu vou falar de das leis que foram impostas aqui que acabaram com a escravidão gradualmente. Em 1850, houve a lei do Eusébio de Queiroz, uma pressão inglesa que já era contra o tráfico de escravos, que era essa venda de escravos, né, que eles escravizavam as pessoas na África e traziam para cá para vender. Então, como a Inglaterra, que era um parceiro comercial muito importante de Portugal, não queria mais o tráfico negreiro, né, que era a venda de escravos, que dava muito dinheiro para os portugueses, eles fizeram essa lei em 1850. Mas o que aconteceu? O tráfico entre as regiões do Brasil continuou vendendo muitos escravos aqui entre as regiões. Então não adiantou muito, né? Em 1871 foi feita a lei do ventre livre. Todas essas leis foram feitas porque havia uma pressão dos movimentos abolicionistas aqui. Muitas pessoas, Joaquim Nabuco, Castro Alves, estavam se juntando contra essa situação. Então, publicando jornais, fazendo encontros, conferências, né, falando mal disso, falando do quanto isso era prejudicial para essas pessoas e para o país. Então, em 1871, foi criada a lei do ventre livre, que a criança, nascidas a partir desse ano, seriam livres. Só que elas tinham que trabalhar até uma época para repor, para indenizar o seu dono, ou o governo tinha que dar o dinheiro. Então, na verdade, não foi uma liberdade de verdade para essas crianças, além do que elas iam viver com quem? Elas viviam com os pais, né? E os pais ainda continuavam escravos. Em 1885 veio a lei dos sexagenários, que apesar de ser sexagenários de 60, eram só libertos os que eram maiores de 65. Isso para a época era muito velho. Normalmente as pessoas não chegavam até lá. E quando chegavam, eles não estavam fazendo disso, os donos de escravos, essa lei, não estavam apoiando, porque eles queriam beneficiar essas pessoas. Não, eles queriam se livrar do fardo. Agora que eles eram mais velhos, eles já trabalharam bastante, eles não queriam ter que cuidar dessas pessoas. Então eles queriam se livrar desse fardo que eles achavam, né? Quando a pessoa trabalhou a vida toda para eles e eles agora não queriam sustentar aquela pessoa. Em 1888, com muitas pressões, sendo que no Ceará foi a primeira província aqui do Brasil que não tinha mais escravos, né? E ela serviu de exemplo para todas as outras. E começou-se um burburinho, começou-se a falar, começou-se a publicar nos jornais, e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Não assinou porque ela era boazinha, ela assinou porque as circunstâncias a obrigaram. Como na época, só no fim da escravidão que a gente tem alguns relatos de foto, dois pintores ficaram muito famosos retratando isso, Rugendas e Debré. Né? Aqui tem uma figura de Debré, eu vou botar depois um vídeo. Além do vídeo mostrando a história da abolição, vou mostrar um vídeo mostrando algumas das figuras do Debré e do Rugendas.
Essa aqui é um navio negreiro, onde os negros vinham uns amontoados nos outros, sofriam muito. Muitos não aguentavam a viagem, que muitas vezes eram sem água, sem comida, sem condições sanitárias. Aqui, ó, uma devastação de uma floresta para uma plantação. Ó. Os negros sendo obrigados a trabalhar como escravos. Então, Debré e Rugendas retrataram muito da questão dos castigos físicos, do sofrimento dos negros durante a escravidão no Brasil. E se vocês não sabem, antigamente tinha os negros que eram alforreados. Você sabia quem era alforreado, né? Quem era livre e quem não era, pelos sapatos. Porque os sapatos eram sinal de liberdade. Aqui, ó. Algumas profissões que os negros... tem alguns aqui que esses daqui eram negros de ganho, tá vendo? Eles estão todos sem sapatos. Negros de ganho eram aqueles negros que vendiam, escravos que vendiam coisas, prestavam serviços e davam uma parte, a maior parte, né, para o seu dono. Então, você tá vendo que eles tinham umas roupas melhores, porque eles trabalhavam mais autonomamente. Também tinham os escravos que levavam, que eram chamados de tigres, que eram que levavam os dejetos das casas para jogar no mar. Eles chamavam de tigres porque eles ficavam todos manchados com aquela água suja, né? Que eles iam jogar no mar. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas vocês vão assistir vai ter 2 vídeos sobre, no material complementar, vai ter 2 vídeos sobre essas leis abolicionistas e vai ter um sobre as obras do Rugendas e Debré para vocês conhecerem um pouco melhor, tá bom? Tchau!